Bem-vindo, alunos! Aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo, Física e Química. A aula de hoje é da Química 1 e nós vamos falar sobre isótopos, isóbaros e isótonos. Vamos lá então para a aula. Podemos comparar dois ou mais átomos observando algumas semelhanças entre eles. Dependendo dessa semelhança, a gente vai ter uma denominação especial para esses átomos. Claro, então, que essa denominação será chamar esses átomos de isótopos, isóbaros ou isótonos. Vamos ver aqui o seguinte. Eu tenho dois átomos do mesmo elemento químico, Cl, Cl, cloro e cloro. E já foi colocado ao lado deles o número atômico 35, o número atômico 17 e o número de massa 35. No outro, o número atômico 17 e o número de massa 37. E abaixo nós temos um quadrinho onde temos aqui o número de massa, o número atômico e o número de nêutrons. Lembrando que o número de nêutrons é você fazer o de cima, que é o A, menos o de baixo, que é o Z. Então aqui nós temos o A, aqui nós temos o Z, e o número de nêutrons seria a subtração dos dois. Isso vocês já viram lá na parte de estrutura atômica. Mas, observando, o que temos de igual nesses dois átomos de cloro? O número 17 e o número 17. Quer dizer que o número atômico dos dois é o mesmo. Então aqui vai a definição. Os átomos que possuem o mesmo número atômico e diferente número de nêutrons e de massa, eles são chamados de isótopos. Então, anotem no caderno de vocês essa definição. Átomos que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa são chamados isótopos. Aqui nós temos então 17 e 17, ou seja, esses átomos são considerados isótopos entre si. Observem aqui mais um exemplo. Nós temos três elementos, os três são hidrogênios. A diferença que existe entre os três é que em cima, no número de massa, eles são diferentes. Logo, esses hidrogênios têm um nomezinho um pouco diferente para cada um. Monotério, deutério e tritério ou trítio. Nesse caso, todos eles têm o mesmo número atômico. Portanto, esses três átomos de hidrogênio são considerados isótopos entre si. Aqui nós temos o elemento carbono, que na natureza também aparece como carbono 12, 13 ou 14. Observem que todos esses carbonos têm número atômico 6. Sendo o número atômico 6, esses carbonos também são considerados isótopos entre si. Agora, no segundo caso, observe o exemplo aqui. Nós temos o elemento Ca, e comparamos com o elemento K. O elemento Ca, ele tem número de massa 40 e o K também tem número de massa 40. Só que o Ca tem número de atômico 20 e o K número atômico 19. Átomos que possuem o mesmo número de massa, porém têm diferentes números atômicos, eles são considerados isóbaros. O A aqui está grandinho porque o A se refere ao número de massa. Nesse caso, se eles tiverem o mesmo número de massa, e aqui é 40 e aqui é 40, esses elementos são chamados de isóbaros entre si. Então, o primeiro é isótopo, tem o mesmo número atômico. E o segundo é isóbaro, porque tem o mesmo número de massa. Anotem no caderno de vocês essa definição e esse exemplo. Agora, no nosso terceiro caso, observe novamente aqui que foi trazido o Ca 4020 e o K 3919. O que esses átomos têm em comum? Bom, os de cima, 40, 39, não é igual, então eles não são isóbaros. O de baixo, 20, 19, não é igual, então eles não são isótopos. Cabe a nós, então, descobrirmos o número de nêutron,
que é você pegar o A menos o Z em cada um deles. Lembra que em cima é o A e embaixo é o Z. No primeiro exemplo, que é no CA, você faz 40 menos 20 e sobra o número de nêutrons igual a 20. No segundo exemplo, você vai fazer 39 menos 19 e vai sobrar um número de nêutrons igual a 20. Como o número de nêutrons deles são iguais, esses átomos, então, são chamados de isótonos. Então, os isótonos são os elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Anote também aqui o exemplo para vocês, e vocês têm os 3 exemplos dos isótopos, dos isóbaros e dos isótonos. Aqui nós temos uma semelhança entre espécies químicas. Se eles tiverem o mesmo número de elétrons, esses elementos são chamados de isoeletrônicos. Mais uma observação que vocês fazem aí. Observem aqui o Na, que tem número atômico 11, porém, por ser mais 1, ele perde um elétron e fica com 10 elétrons. O oxigênio, que tem número atômico 8, porém, por ser menos 2, ele ganha 2 elétrons e fica com 10 elétrons. E o Ne, que tem número atômico 10, ele é um elemento neutro, não tem carga nem positiva nem negativa, então ele tem 10 elétrons. Esses 3 átomos em comum têm o mesmo número de elétrons, por isso são chamados de isoeletrônicos. Anotem aí como uma observação. Resumindo aqui para ficar mais fácil para vocês, então, anotarem também no caderno. Fiz aqui um esqueminha, um resumo, onde nós temos então os isótopos, que são chamados de isótopos, tem o mesmo Z, igual ao Z. Os isóbaros têm o mesmo A, é igual ao A. E os isótonos têm o mesmo N, é igual ao N, lembrando que o N é o A menos o Z, o A está em cima e o Z está embaixo. Anotem também no caderno de vocês aí de Química. Para concluir aqui sobre esse tema, vamos fazer aqui uns exemplos. Depois vocês também anotem esses exemplos para ajudar na aula de exercícios. Nós temos aqui 3 átomos, o átomo X, o átomo Y e o R. Cada um já tem o seu número atômico, que está embaixo, e o número de massa, que está em cima. A gente quer ver as afirmações se são verdadeiras ou não. Então nós temos na letra A, o Y e o R são isótopos. O que a gente tem que comparar? Comparar o elemento Y, aqui, com o elemento R, que está aqui. Eles são isótopos. Lembra que isótopo tem que ter o mesmo Z, o de baixo tem que ser igual. Então eu vou olhar aqui o 22 e o 21, eles não são isótopos. Então eu vou botar aqui que não. O X e o R são isóbaros, então eu vou olhar agora o X e o R, observando que para ser isóbaros tem que ser o de cima igual, a massa. E eu vou ver que o X tem massa 50 e o R tem massa 49. Então eles não são isóbaros. O X e o R são isótonos, o X comparado com o R. Para ser isótono, tem que ter o mesmo número de nêutrons. Então, nós vamos fazer aqui N, que fica 50 menos 21. Aqui, N, que fica 49 menos 21. Vamos calcular e ver quanto dá em cada um deles. E a gente encontra aqui 29 e aqui 28. Logo, eles não têm o mesmo nêutron, então eles não são isótonos. X e R possuem o mesmo número de elétrons. O X tem número atômico 21, então o Z dele é 21 e o número de elétrons dele é 21. R tem número atômico 21, então o Z dele é 21 e o elétron dele também é 21. Nesse caso, X e R possuem os mesmos números de elétrons. Essa seria a alternativa correta nessa questão. Nesse segundo exemplo, nós temos os átomos de Br e de Kr com alguma variação no número atômico e no número de massa.
Queremos saber entre eles quem são isótopos. Lembre então que para ser isótopo eles têm que ter o mesmo número atômico Z, que é o que está embaixo. Aqui o Z é 35, aqui o Z é 35. Aqui o Z é 36 e nesse aqui é 36. Nesse caso, quem é isótopo entre si? O Br 35, o Br 35. Nós temos um outro grupo de isótopos que seria o Kr com o Kr. Dois grupos de isótopos separados. Agora, quem são isóbaros entre si? Para ser isóbaro, o número de cima, que é a massa, tem que ser igual. Nós temos aqui 80 e 80, 81 e 81. Então, o Br 80 e o Kr 80 são isóbaros entre si. O Br 81 e o Kr 81 são isóbaros entre si. E por último, quem são isótonos entre si? Para ser isótono, tem que ter o mesmo nêutron. Então, nós vamos encontrar o nêutron de cada um deles, diminuindo o de cima pelo de baixo. Vamos fazer a continha aqui. Observe, então, que no primeiro Br, o de número 1, o número de nêutron é 45. No segundo é 44, no terceiro é 46 e lá no quarto, que é o Kr, o número de nêutrons também é 45. Então, o elemento 1, que seria o Br primeiro, e o elemento 4, que seria o Kr último, eles são considerados isótonos entre si. Aqui nós temos uma informação que é o seguinte: nós conhecemos três átomos, os átomos A, B e C. B tem número atômico 15 e número de massa 30, e ele é isótopo do C. O A tem número atômico 14 e é isóbaro do B. O A e o C são isótonos entre si. O exercício quer saber qual é o número de massa do elemento C. Para isso a gente tem que colocar, então, no quadro, todas essas informações. Elementos A, B e C. Observa só aqui a primeira coisa. O elemento B tem número atômico 15 e número de massa 30. Está aqui, 15 e 30. E ele é isótopo do C. Se ele é isótopo, o que ele tem igual? O 15. Lembra que o isótopo é o mesmo Z. O elemento A tem número atômico 14 e ele é o que do B? Ele é isóbaro. Então, se ele é isóbaro do B e o B tem número atômico 30, número de massa 30, isso quer dizer que o A também vai ter um número de massa igual a 30. Já preenchemos então o A, o número de cima e de baixo, o B, o número de cima e de baixo. O elemento A e o elemento C, eles são isótonos entre si. Quer dizer que o A e o C são isótonos. Isso quer dizer que eles vão ter o mesmo número de nêutrons, que é o A menos o Z. Qual é o número de nêutrons do elemento A? 30 menos 14 é 16. Isso quer dizer que o número de nêutrons do elemento C também é 16. Como eu posso saber a massa do elemento C? Se o N é o A menos o Z, o A é o Z mais o N. Então, se o Z é mais o N, você vai pegar o Z, que é 15, o N, que é 16, e vai achar o número de massa igual a 31. Quero então que vocês anotem no caderno de vocês de Química as definições dos isótopos, isóbaros e isótonos, os exemplos que já são resolvidos, para na próxima aula a gente estar fazendo uma atividade de exercícios. Ok? Boa aula, bons estudos a todos!